Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para a terceira aula sobre a questão agrária no Brasil, né? Nesta aula nós vamos falar especificamente da questão da posse da terra, né? Quem é dono, com quem estão as terras do país e quais são os conflitos que isso gera, né? Inicialmente é importante lembrar do conceito de estrutura fundiária. A estrutura fundiária é a forma como as terras de um país estão divididas. Então, no nosso caso, vamos analisar comigo aqui. Os imóveis com menos de 10 hectares, isso é muito pouco, né? Lembrando que um hectare são 100 metros quadrados. Eles representam quase metade do número de propriedades, ou seja, quase metade das pessoas que vivem no campo. Isso é uma tabela do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ela é de 2006, depois em 2010 foi feito um extraoficial que mudou muito pouco, né, desse daí, mas como oficial nós temos esse daí para analisar, e 49,7, praticamente metade das propriedades são com menos de 10 hectares, mas olha que elas ocupam só 2,3% da área agrícola dos imóveis rurais no Brasil. Aí você vai lá para outra ponta, né, onde os imóveis com mais de 1.000 hectares, né, as grandes propriedades, elas representam cerca de 1%, mas tem quase metade das terras. Então, analisando esses números, fica evidente que há uma concentração de terras muito grande, onde 1% dos. A gente poderia pegar, né, ter uma estatística de uma pesquisa do Bernardo Mansano Fernandes, que é um pesquisador especialista em questão agrária, que ele fala que 2,1% dos proprietários de terra no Brasil possuem praticamente 60% das terras, para você ter uma ideia da concentração. Então, o primeiro ponto que você deve escrever é a estrutura fundiária brasileira é concentrada, tudo bem? Desigual e do ponto de vista técnico, quantitativo, injusta, né? Bom, como é que essa terra ficou assim, né? Sempre foi concentrada, a terra no Brasil tem um histórico de concentração que é muito importante aí e costuma aparecer nos vestibulares, né? A primeira, o primeiro episódio dessa história está lá nas capitanias hereditárias, né? Se você pegar que nós tínhamos 12 donatários dividindo aí 15 capitanias, esses donatários tinham em média aí uma área maior que o estado do Paraná, cada um deles. Eram cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados, divididos por 12 donatários, o que vai dar aí mais ou menos uns 250 mil quilômetros quadrados para cada um. Então é uma concentração significativa, né, expressiva que nós temos aí da terra no Brasil. Isso o Brasil ainda colônia. Um pouco antes ainda da independência do Brasil, o Brasil aumentou muito seu território com o Tratado de Madrid. No Tratado de Madrid, baseado no Utpossidetes, a posse é daquele que usa, a Espanha cede para o Brasil toda essa área ocidental, né, que nós temos aí demarcada aqui, toda essa parte que vocês veem aqui do lado oeste. O Brasil passa a ter aí mais aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados e mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de terras devolutas. Né? Olha esse conceito, né? A gente chama de terras devolutas. O que são terras devolutas? Terras devolutas são terras que pertencem ao Estado, certo? Então nós temos aí terras devolutas, tudo bem? Essas terras devolutas, elas da forma como funcionava, né, a sociedade daquela época, ela seria de quem primeiro a ocupasse. Então essas terras devolutas vão pertencer àqueles que chegarem primeiro, vamos dizer assim, os chamados poceiros, tá? Tomar um golinho de café aqui para dar uma animada, mas enfim, essas terras devolutas, elas vão ser terras do Estado que estão ali passíveis de apropriação. Mas o contexto é o seguinte, nós entramos no século XVIII, século XIX, e aí vem a lei de terras. Estamos com o Brasil já independente, com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de terras devolutas prontas para serem ocupadas,
e a abolição era iminente. Estava claro que mais cedo ou mais tarde a abolição ia acabar acontecendo, né, com o fim da escravidão. Então, a chamada aristocracia rural daquela época, né, os grandes proprietários, ficaram com medo não só de perder a sua mão de obra escrava, mas como também que essas terras devolutas fossem ocupadas pelos ex-escravos. E aí foi criada a Lei de Terras, né, uma das leis mais importantes da história do Brasil, que diz o seguinte: a partir daquele momento você só pode se tornar dono de terra se você puder comprar. Então a terra se transforma em mercadoria, lembre-se disso. A terra se transforma numa mercadoria, uma vez que só pode ser adquirida por aqueles que podem comprá-la. Bom, depois disso, né, nós temos outra questão ainda. Vem a abolição, vem os imigrantes. Então é muito comum você encontrar, né, tem um sociólogo rural chamado José de Souza Martins, que escreveu um livro chamado A Questão Agrária no Brasil, muito usado no vestibular, que diz o seguinte: a lei de terras restringiu o acesso à terra, garantiu a concentração da terra, impediu que os ex-escravos se tornassem donos de terra e assim fossem parar nas favelas e fizessem parte da população mais excluída do Brasil. E ainda por cima excluiu também os imigrantes. Muitos vieram sem dinheiro, né, na esperança de que poderiam conseguir terra por uso capião, pelo uso das terras devolutas. E isso não aconteceu. Então, a lei de terras ela é fundamental para garantir a concentração da terra no Brasil. Eu sempre gosto de comparar, né, que o Brasil fez o contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram o Homestead Act, dizendo que quem atravessasse o Mississippi para o lado oeste, né, o Far West, conseguiria terras. Isso incentivou a colonização, incentivou o desenvolvimento da agricultura, depois do comércio, e, enfim, transformou aquela região. O Brasil fez o contrário. Nós garantimos que essas terras ficariam inutilizadas, que essas terras ficariam depois para serem adquiridas por quem tinha dinheiro e apenas por quem tinha dinheiro. E isso foi muito ruim para a história brasileira. É muito importante pensar na lei de terras como uma grande trava, um grande empecilho para o nosso desenvolvimento. E essa não dá para pôr na conta dos colonizadores, não. Essa foi uma política interna, resquício, claro, da nossa cultura que vem da colonização, mas, acima de tudo, uma imposição aí das elites dominantes, né, como diria aí o vestibular, da aristocracia rural e tudo mais. Tudo bem? Mas temos mais um momento aí que vai fazer a Terra se concentrar. O Estatuto da Terra, de 1964, ele foi feito pelo governo militar, né, em 30 de novembro ali de 64, para, teoricamente, fazer uma reforma agrária. Você vê ali, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, já presente aí. Hoje o INCRA é submetido ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, o antigo Ministério da Agricultura. Veja bem, o Estatuto da Terra pela primeira vez traz a ideia de função social da terra, dizendo que a terra deve produzir e que quem não produz vai ser desapropriado. Na verdade, era uma forma dos militares dizerem assim: não, vai ter reforma agrária sim, mas quem vai fazer reforma agrária sou eu. O que não aconteceu na prática, mas o Estado tomando a frente dessa questão para impedir que movimentos sociais crescessem, como existiam na época ali, alguns nós vamos falar deles nessa aula ainda. Então, o Estatuto da Terra vem junto com o Estatuto do Trabalhador Rural, que dava aos trabalhadores do campo o direito a garantias trabalhistas como existiam na cidade, e junto com o pacote tecnológico, que nós já estudamos na aula passada. Então veja bem, você é um agricultor do período militar, né? Tá lá, você tem 100 funcionários, você tem a opção agora. Você tem que registrar todos eles e dar a eles direitos trabalhistas, a gente sabe que isso não é fácil, não é barato. Ou você pode demitir uma grande parte, procurar o banco, entrar no pacote tecnológico, mecanizar suas terras e passar a produzir algo aí voltado à exportação. É claro que era mais lucrativo a mecanização, né, a produção para exportação. Isso levou à demissão em massa, né? A gente já viu que o êxodo rural da década de 60, 70 é muito grande. Mas ainda fez com que os grandes produtores fossem atrás de mais terras por causa da mecanização. Isso acentuou a concentração da terra. Então nós podemos dizer que a Lei de Terras, o Estatuto da Terra, como políticas do Brasil já independente,
favoreceram e até garantiram a concentração da terra. Essas são duas formas muito comuns de encontrar esse assunto no vestibular. Tudo bem? Bom, diante de tamanha concentração, a ideia de que é preciso fazer uma reforma agrária. Qual é o conceito de reforma agrária, né? Segundo o Estatuto da Terra, que eu acabei de dizer, a reforma agrária é o conjunto de medidas para promover a melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de posse e de uso, a fim de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e aumento de produção. Veja, de uma forma mais simples, a gente pode dizer que a reforma agrária é o processo de redivisão, de redistribuição de terras, ou reorganização da estrutura fundiária. Então, a reforma agrária é o processo de reorganização da estrutura fundiária. Tudo bem? Bom, o José Graziano falou de reforma agrária de fato, quando era ministro aí, né? O que é a reforma agrária de fato? Segundo ele, a reforma agrária de fato vai além da desapropriação e da redistribuição de terras. É preciso que aqueles que recebem a terra tenham também dinheiro, assistência técnica e dinheiro para poder produzir, para que essas terras recebidas não continuem produtivas. Então, nós não podemos transformar latifúndios improdutivos em minifúndios improdutivos, que embora possa parecer quantitativamente mais justo, não resolve a questão da produção, não resolve a questão do uso da terra, que é fundamental. Então, isso é chamado de reforma agrária de fato, ou seja, é muito além de apenas desapropriar e redistribuir terras. Tudo bem? Os fundamentos legais da reforma agrária no Brasil. Primeiro, o próprio Estatuto da Terra, né, que vocês já viram. Segundo, o Plano Nacional de Reforma Agrária, que é aí de maio de 85. Então, o Estatuto aparece logo no começo do governo militar. E o Plano Nacional de Reforma Agrária aparece logo no começo do período da chamada Nova República, como o próprio documento traz ali na capa, né? Com o governo do José Sarney. Esse Plano Nacional fala em desapropriação, fala em justiça social bastante, fala sobre a questão das terras indígenas, quilombolas, enfim, mas principalmente fala sobre a questão da terra improdutiva que deve ser redistribuída, deve ser realocada, deve ser passada, né, para aqueles que querem produzir. E, por último, a Constituição Federal de 1988, que tem ali dos artigos 188, se não me engano, né, a 189, 186, essa região do 182 a 189, são artigos que falam sobre a reforma agrária no Brasil. E lá está, por exemplo, escrito que a terra precisa cumprir a sua função social novamente. Só que agora é diferente, né? Para que a terra cumpra a sua função social, ela precisa produzir. Além de produzir, ela precisa respeitar as leis ambientais, então área de preservação permanente, área de reserva legal. Ela precisa respeitar as leis trabalhistas, né? Não ter trabalho escravo ou análogo à escravidão. E ela precisa garantir o bem-estar social daqueles que vivem nestas propriedades. Então, são 4 exigências para que a terra cumpra a função social. Se ela não cumprir uma destas, ela já estaria, segundo a Constituição, passível de desapropriação, certo? E aí vem esse processo de reforma agrária. O INCRA, né, como órgão responsável, constata que não cumpre a função social, e aí ele vai lá e faz a desapropriação. O que é a desapropriação? O governo obriga o dono da terra a vendê-la. A pessoa não perdeu a terra literalmente, ela perdeu o direito de ficar com a terra, ela é obrigada a vender. E esse pagamento é feito com base em títulos da dívida pública, papéis que podem ser descontados aí de 1 até 20 anos ou mais, nos seus prazos de vencimento. Mas, via de regra, isso dá problema porque quem põe o preço é o governo, né? Nem sempre o preço não satisfaz o agricultor, mas na maioria das vezes isso acontece. Então começa uma briga. No caso do dono da terra, se ele não quer que a sua terra seja desapropriada, ele tem um instrumento jurídico chamado reintegração de posse. Então ele vai para a justiça para tentar impedir que sua terra seja desapropriada e pede a reintegração de posse. Nós estamos falando de um processo legal, não falamos de movimento social, mas nesse caso cabe comentar que se o movimento social entra na terra, né, para quem é a favor do movimento, ele ocupa, para quem é contrário, ele invade a terra. Essa é uma terminologia importante, eu sempre digo isso.
Quem não gosta do movimento social vai falar que ele invade, quem gosta vai dizer que ele ocupa. É uma questão jurídica, é uma questão que nós não vamos discutir agora, mas veja bem, vamos imaginar então que houve uma ocupação ou invasão. Também é um instrumento do dono da terra pedir a reintegração de posse para que a polícia tire essas pessoas dali, se ele considera que ele está dentro da lei, que não merece uma desapropriação. E mesmo às vezes, quando ele, talvez abre aspas, mereça uma desapropriação, o fato de ter a invasão ou ocupação pode gerar ele um argumento para que haja uma reintegração de posse por ter a sua terra ocupada ou invadida por pessoas sem autorização, sem que tenha acontecido essa segunda fase, que é o seguinte: desapropriou, o INCRA vai lá, faz a medição, divide a terra e cria o chamado assentamento rural. Então, assentamento rural, os agricultores recebem a terra com direito de uso e de posse provisório. Essa posse ela é de 10 anos. Após 10 anos, produzindo, fazendo tudo certinho, a terra passa a ser definitivamente daquela pessoa que era um assentado rural, agora é um novo proprietário. E aí, por fim, chegamos a uma nova estrutura fundiária. Então, tinha algo desigual, desapropriou, fez assentamentos rurais, aumentou a produção, eu tenho uma nova estrutura fundiária. Na teoria, o processo é esse. A gente sabe que na prática os conflitos, os acampamentos aí geram uma série de mortes e problemas sociais graves na história do Brasil. O vestibular gosta de falar de massacres como o de Eldorado dos Carajás, no Bico do Papagaio ali entre o Tocantins e o Pará. Temos muitos conflitos na região do Pontal do Paranapanema, no estado de São Paulo. Já tivemos conflitos importantes no Paraná, no Mato Grosso, enfim. Nós temos aí uma série de questões ainda para resolver nesse assunto. E os conflitos sociais são algo bastante sérios. O Brasil, não só envolvendo o MST, movimento de luta, mas nós temos a história aí de missionários, missionárias, pessoas da igreja que vão tentar interferir nessa questão e são assassinados. Enfim, a quantidade de pessoas que morrem na disputa pela terra no Brasil historicamente é algo totalmente inaceitável. Bom, temos ainda, nesse contexto de luta, queria falar para vocês quais são os principais movimentos de luta pela terra. O primeiro deles são as ligas camponesas, que nasceram em Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, onde um engenho chamado Galileia acabou sendo desapropriado com a ajuda de um advogado chamado Francisco Julião, que aparece nesse jornal aí. Era um contexto de muita disputa pela terra, já começávamos a ter conflitos ali, latifundiários ameaçam pegar em armas contra a reforma agrária. E o contexto era muito agitado, Isso acabou levando aí as primeiras desapropriações, as ligas camponesas cresceram. A gente pode dizer que a liga camponesa, com esse movimento aqui conhecido como a Guerra de Porecatu, onde colonos em Porecatu, Jaguapitã, Centenário, Arapongas, na região do Paraná, do norte do Paraná, vão travar uma disputa pela terra. Eles eram poceiros, eles chegaram para colonizar essas terras, vieram os grileiros, então o poceiro é aquele que tem a posse de fato, mas não tem a escritura, não tem a posse de direito. Vêm os grileiros, grandes fazendeiros, a terra começa a valorizar nas margens do Paranapanema ali e tal, e começa uma disputa pela terra que leva a mortes, leva a conflitos, é conhecido como Guerra de Porecatu. Então é tipicamente um conflito fundiário, envolvendo poceiros e grileiros, envolvendo grandes fazendeiros, colonos e peões. Tudo bem? Fica registrado aí para você. Aí vem, depois das ligas camponesas, vem o MST. Esse senhor que vocês estão vendo aí é João Pedro Stede, ele é considerado o fundador, o mentor intelectual do MST, e considerado o movimento mais amplo da década de 80 e 90 no mundo, chegou a ter mais de 1 milhão de pessoas. Essa foto que vocês estão vendo aí é da cidade de Cascavel, onde o MST nasceu em 1984. Então, durante o período militar, nós não temos movimentos sociais ativos, mas logo no final dele aparece o MST, que nasce em Cascavel da fusão de 3 grupos. O MAB, que é o movimento dos atingidos por barragem, que lutavam contra ali a desapropriação das terras por causa da construção de Itaipu. A CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra da Igreja Católica, que apoiava essa luta pela reforma agrária. Na época a igreja tinha muito forte a influência em alguns dos seus padres
da questão da teologia da libertação, Leonardo Boff e tal, então eles vão brigar por essas terras aí e vão apoiar esses agricultores chamados de sem terra já na época, né? Então o MAB, a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, é um grupo que vem do Rio Grande do Sul, um dos primeiros a sofrer com a modernização agrícola, que se autodenominavam de expropriados do campo. O Rio Grande do Sul tinha vários conflitos regionais ali, e esses conflitos são trazidos para um contexto de debate em dezembro de 84, em Cascavel, que gera no comecinho de 85 o MST. Movimento que tem bandeira de luta pela terra muito forte, que atua no campo político, que sem dúvida tem desempenhado um papel polêmico, mas bastante intenso aí na história mais recente do Brasil. Quando a gente fala, né, o José de Souza Martins, ele fala que o MST é o movimento social rural mais amplo, mais abrangente e até chegou a dizer mais organizado do século XX. Por quê? Por causa da forma que ele é organizado em hierarquia, treinamentos, enfim, música, aquela coisa toda para preparar a criança, cantando e né, introspectando aí as ideias do movimento. E como todo movimento, ele tem uma ideologia, tem uma metodologia e tem uma estratégia. A ideologia é a justiça social no campo. A estratégia é a ocupação de terras, como diz o movimento, né? E o objetivo é a reforma agrária. Então fica bem claro como um movimento social típico aí e importante. Nós também temos, mais recentemente, as vias campesinas, tá? Que são uma espécie de movimento do sem terra global. A via campesina é um consenso global aí de alguns grupos, né? De que é preciso fazer uma reforma agrária para que as populações mais pobres saiam do inchaço urbano, do desemprego e tenham acesso à terra, ao campo, ao trabalho e assim ao alimento. Chama-se Via Campesina. Bom, para encerrar aqui, né, estamos passando aí de 22, 23 minutos de vídeo, fica pesado, fica também difícil para você sintetizar tudo, né? Mas queria colocar aí a área desapropriada, vocês percebam aqui, não fiz nenhum rabisco hoje ainda, percebam aqui, ó, que você tem 94 como o ano disparado que mais tivemos área desapropriada. Então, ao contrário do que pode se pensar, né, foi no governo do Fernando Henrique que mais tivemos área desapropriada. Você pega aqui o período do Lula, né, que foi claramente apoiado pelo MST, tem pouca área desapropriada. Então, você pega aqui, ó, até 2010, né, você tem uma área desapropriada muito pequena. Aliás, esse foi um dos grandes protestos do MST na época contra o próprio presidente Lula. Mas depois eles acabaram, né, fazendo as pazes, enfim, um movimento que apoia claramente o ex-presidente. Mas, por outro lado, o movimento pode, né, pegar que a área desapropriada é pequena, mas o número de famílias desapropriadas em 2005, 2006, ó, dá uma olhada nesse outro gráfico, é o maior da história. Então, o Lula não tirou terras, mas assentou famílias. Como é que isso é possível? Em assentamentos já existentes, né, criados ali pelo Fernando Henrique Cardoso, ele foi colocando mais pessoas, é claro que daí em áreas menores, né, assentamentos com 12, 13, 15 hectares. E também cabe destacar aqui ainda o Fernando Henrique, né, como terceiro momento aí com maior número de famílias. Então, o governo do Fernando Henrique foi muito importante para a reforma agrária ou para o assentamento de famílias no Brasil. Tudo bem? Bom, assim nós fechamos essa questão dizendo que o processo de reforma agrária no Brasil é longe de ser concretizado, né? Nós temos ainda aí que pensar que a concentração é muito grande, os conflitos são frequentes, as mortes, né? Os desmandos no campo, a grilagem, enfim, tudo isso ainda existe em pleno século XXI e nós temos um problema sério que é o fato de que quase 45% das nossas terras são mal utilizadas. Eu não estou falando de terras com florestas, não. Eu estou falando de terras já desmatadas e que são subutilizadas, são pouco produtivas. Então, a reforma agrária no Brasil é necessária do ponto de vista, primeiro, de aumentar a produtividade, mas não necessariamente em desapropriar. A questão é exigir daqueles que têm terra e também criar condições para aqueles que têm terra para que produzam mais.
Nós temos muitos pequenos produtores que produzem muito pouco, agricultura de subsistência, enfim, que não tem treinamento, que não tem conhecimento técnico, que não tem acesso às novas tecnologias. E, né, sem dar a minha opinião, até porque ela não importa, o vestibular gosta muito de criticar o Estado nesse ponto, dizer que o Estado sempre favorece a elite dominante, favorece a concentração de terra e, de modo geral, os vestibulares vão falar que os movimentos sociais têm um papel decisivo e importante na luta pela reforma agrária. Tudo bem? Bom, como estamos falando de vestibular, essa é a ideia que deve ficar aí. Tudo bem? Claro que não é a visão de todo mundo, não é a visão que domina, por exemplo, o meio jurídico, mas é a visão que domina o vestibular e é importante você levar essa visão para lá. Tudo bem? Bom, quero agradecer a sua presença aí, dizer que estou te esperando ainda se você ainda não se inscreveu, né? Não deu seu joinha aí, por favor, né? Ajuda aí, né? Como eu sempre digo, ajuda a família Mancha aí, o pessoal que nunca viu, ó, tem uma manchinha do lado de cá, né? Mas enfim, tirando as brincadeiras, eu espero que te ajude. Lembrando que exercícios, textos estão no grupo da Geografia, Bruno Rangel, no Facebook. E qualquer pergunta, me chame lá no Instagram, manda uma mensagem lá, tá bom? E segue lá no Insta para dar uma força, tá certo? Um grande beijo no coração, fique com Deus.